Olá, estamos aqui de volta para fechar essa fase de conceitos fundamentais do nosso curso introdutório de mecânica dos fluidos, onde vamos tratar da classificação dos escoamentos. Eu volto a fazer o alerta, de você se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito ainda, e acionar o sininho para receber notificações quando novos vídeos forem lançados. E caso você goste das nossas apresentações, não faça a cerimônia de apertar o botãozinho do like aí, dando uma força para o professor aqui. E nesse vídeo nós vamos estudar todos os tipos de escoamento, vamos conseguir identificar e saber o que significa cada tipo desse de escoamento. Vamos dar uma olhadinha no experimento de Reynolds, vamos também avaliar o conceito de camada limite e, por fim, a gente vai avaliar o escoamento externo ao redor de um cilindro. Aí comecemos então pelo experimento de Reynolds. Reynolds, esse catedrático aqui, que muito contribuiu com o estudo da hidrodinâmica. Então, ele, estudando o comportamento dos fluidos, ele idealizou esse aparato aqui para fazer o seu famoso experimento. Ele pegou um gigantesco reservatório, o qual ele preencheu com vários líquidos diferentes, e aqui uma tubulação para esgotar o conteúdo desse reservatório, onde ele adaptou aqui uma válvula para ele controlar a velocidade do escoamento e encontrou uma forma também de inserir um pouco de corante no centro desse escoamento para tentar visualizar o que acontecia então à medida em que ele mudava a velocidade. E aí a gente vai visualizar esse pequeno vídeo aí, mostrando o que acontece com a abertura da válvula aqui, né? Então aquilo que era bem suave, à medida em que vai aumentando a velocidade, vai se tornando um negócio bem caótico, né? As partículas do fluido são praticamente atropeladas e levadas adiante numa inércia, né? Provocando essa turbulência que a gente enxerga agora nesse momento aí no vídeo. E a contribuição que o Sir Osborne Reynolds trouxe, né, para a hidrodinâmica foi gigante, tá? E atualmente, ao longo da história, foi atribuído o seu nome a uma razão adimensional bastante importante na hidrodinâmica, né, que é o número de Reynolds. E esse número ele estabelece uma relação entre as forças de inércia e as forças viscosas durante um escoamento, tá certo? Então, à medida em que ele aumentava a velocidade do seu escoamento que ele estaria visualizando, ele estaria aumentando aqui o numerador, portanto aumentando o número de Reynolds e fazendo prevalecer as forças de inércia. E com a velocidade mais baixa, as forças viscosas eram que prevaleciam, né? Então, o número de Reynolds ele serve também para a gente diferenciar, né, o escoamento laminar do turbulento. Então, ele, após os estudos, né, com vários fluidos e uma infinidade de experimentos, ficou constatado que o número de Reynolds crítico é de 2.300. Abaixo disso, a gente trabalha, né, estuda o escoamento considerando o escoamento laminar, e acima disso, a gente trabalha com o escoamento turbulento. A diferença é que o laminar, por ser uma coisa bem mais previsível, né, uma coisa mais suave, camada sobre camada, pode-se montar um modelo matemático que pode ser resolvido facilmente de forma analítica, né? Já quando é turbulento, a coisa fica bem mais caótica e aí a gente precisa de equações empíricas, né, baseadas na experiência para a gente modelar esse tipo de escoamento turbulento, né? Então, voltando aqui à nossa classificação dos escoamentos, a gente já viu aqui agora como diferenciar, né, diferenciar e como funciona o escoamento laminar e turbulento.
ok? Mas a gente também pode dividir o escoamento da seguinte forma. A gente idealizar um fluido que não tem viscosidade. O fluido ideal, ele não existe na realidade, mas a gente faz essa suposição. Em alguns casos, simplifica as contas e os resultados não são tão discrepantes, principalmente naqueles casos em que a gente não tem muita perda por atrito. Tá? Então, no caso do escoamento não viscoso, a gente não tem a tensão de cisalhamento, que é dada pela lei de Newton, na viscosidade, né? Que é μ vezes a variação da velocidade ao longo de y, né? Ao longo do perfil. E como a viscosidade é nula, a gente não vai ter, então, tensão de cisalhamento quando a gente trabalha com o escoamento não viscoso. Já o viscoso a gente considera e aí a gente vai ter, né, tensão de cisalhamento, atrito, perda térmica e tal. Uma outra forma da gente diferenciar o escoamento também é quando a gente considera ele compressível ou incompressível. No final do vídeo a gente vai ver como é que a gente faz para diferenciar isso. E uma outra forma de classificar também é quando a gente estuda o escoamento interno, que seria, por exemplo, um escoamento confinado no interior de um duto. E o externo, um escoamento transversal a um cilindro, né? Ao redor daquele cilindro. Ok? Bom, agora a gente já pode introduzir o conceito de camada limite. Okay? Esse diagrama aqui está mostrando um fluido que ele vem aqui escoando sem tensão de cisalhamento, tá? Um perfil aqui reto, sem gradiente de pressão na direção vertical, e ele vem aqui livre, leve e solto, tranquilamente. Ao se deparar com essa placa fixa aqui, né, ele já vai sentir em uma estreita camada aqui, que está bastante exagerada aqui na figura, apenas para a gente conseguir visualizar. Então, essa camada é exatamente onde há a interferência da placa no escoamento e onde existem tensões de cisalhamento, né, em decorrência da presença da placa. O que acontece aqui? Pela condição de não deslizamento, a gente sabe que a partícula em contato com a placa tem a mesma velocidade dela. Então ela está com a velocidade nula, né? A camada imediatamente superior tem uma certa velocidade e aí vai se aumentando a velocidade à medida em que você vai subindo as camadas aqui, até chegar numa região em que a presença da placa não é mais importante e aí deixam de existir as tensões de cisalhamento e o perfil volta ao seu formato anterior. Né? À medida em que você avança na placa, a espessura da camada limite vai aumentando, ok? E aqui também existe um número de Reynolds crítico para definir quando ele passa de laminar para turbulento, né? Esse Reynolds é igual a 5 vezes 10 à quinta, ok? Então, ultrapassado esse limite, o comportamento passa a ser turbulento e, abaixo disso, a gente trata o escoamento como laminar. Bom, e agora a gente vai estudar o escoamento invícido ao redor de um cilindro. Esse nome estranho aqui, invícido, quer dizer que o fluido não tem viscosidade. Tá? E, por consequência, a viscosidade sendo nula, nós também não vamos ter tensão de cisalhamento, nem perda por atrito. E aí, considerando dessa forma, esse gráfico aqui mostra como seria o escoamento sem viscosidade. Tá? Então, ele teria essa definição aqui da direção do escoamento, dada por essas linhas de corrente, ok? E seria um quadro perfeitamente simétrico, né? Tanto na vertical, dividindo aqui na metade, a simetria é perfeita, e também na horizontal, a gente considera uma simetria perfeita aí nos dois casos. E aí, essas linhas de corrente, elas representam o movimento. E por convenção, elas são desenhadas para mostrar que, quando elas estão mais espaçadas, a velocidade aqui nessa região é menor. Okay? E quando elas estão mais juntas uma da outra,
estão indicando de que a velocidade aqui é maior. E aqui, novamente, ela volta a diminuir. Faz sentido, né? Porque nessa região aqui, as partículas precisam correr mais, né? Para poder ultrapassar esse obstáculo aqui e vão ter uma área menor para trafegar. Então, a velocidade aqui é maior do que aqui. Já a equação de Bernoulli, ela nos diz o seguinte. A equação de Bernoulli está aqui. Nós vamos estudá-la com mais detalhe mais à frente, tá certo? Mas a grande informação que essa equação nos dá é que quando você não tem diferenças significantes de altura, tá? Quando a velocidade aumenta, a pressão tem que diminuir para que isso se mantenha constante, como reza a equação de Bernoulli. Então, vamos observar esse escoamento aqui nesse tubo que tem uma mudança de seção. A gente verifica que a velocidade aqui na seção 1 é menor do que a velocidade na seção 2. E pela equação de Bernoulli, necessariamente a pressão aqui na seção 1 tem que ser maior do que a pressão aqui na seção 2, para que a energia total, né, já que não há perda por atrito, ela se mantenha constante. Então, dessa forma, como a velocidade aqui é menor, a pressão nessa região é mais alta. E aqui é o contrário, né? A velocidade maior, essa região aqui é uma zona de baixa pressão em relação a essa, né? E novamente aqui a pressão volta a ser maior porque a velocidade diminuiu. E aí, o perfil de velocidade, né? Se a gente pegar uma parcela só aqui do corpo do cilindro, né? A gente vai observar que aqui a pressão é maior, ela passa a ser menor nessa área aqui, onde as linhas de corrente se juntam, né? Aí a velocidade, o mesmo perfil reto daqui, só que maior aqui, que eles estão ultrapassando o obstáculo, né? E aqui, novamente, a pressão volta a crescer, e aí essa velocidade vai ter o mesmo perfil que esse aqui, devido à simetria desses dois pontos aqui. Observe que quando a gente trata com o líquido invícido, né, a gente desconsidera até a condição de não deslizamento, né? A gente trabalha com a velocidade média, fazendo um perfil reto, né? E aí a gente observa que devido a essa simetria, né, então a pressão aqui é igual à pressão aqui, e a pressão nessa região superior é igual à região inferior, não havendo diferença de pressão em nenhuma direção, né? Essa simetria indica que não vai ter força de arrasto em nenhum sentido aí, o que contradiz a prática, né? Espera-se que um fluido escoando, se você coloca um cilindro, né, para obstruir esse fluido, espera-se que o fluido arraste esse cilindro na direção do escoamento. E aqui a gente acaba de comprovar que se a gente trabalhar sem considerar a viscosidade, essa hipótese não pode ser aceita. E aí agora a gente passa a estudar o escoamento viscoso, né? O líquido agora tem viscosidade, esse escoamento ao redor de um cilindro. Então o diagrama já mostra um comportamento diferente das linhas de corrente. Ela vem com a velocidade aqui menor, aqui ela chega a aumentar a velocidade, porém aqui vai ter um ponto de descolamento, né, que vai mudar a direção dessas linhas de corrente. Bom, agora vamos examinar o que acontece com o deslocamento de um pequeno elemento de fluido dentro da camada limite. Antes disso, o pequeno elemento de fluido que vem nessa linha central aqui, ao chegar nesse ponto, ele vai ficar estagnado, escolhendo se vai para cima ou se vai para baixo. Então esse ponto A aqui, a gente chama de ponto de estagnação. E aí, um pequeno elementozinho de fluido aqui dentro da camada limite, onde existem as tensões de cisalhamento, né? Ele vai estar se deslocando no sentido, acompanhando aqui o sentido das linhas de corrente e sendo beneficiado pelo gradiente de pressão.
ele está saindo de uma zona de pressão mais alta para uma zona de pressão mais baixa. Então, nessa trajetória aqui, ele está sendo favorecido pelo gradiente de pressão. E assim ele vai ganhando quantidade de movimento e vencendo a tensão de cisalhamento no interior da camada limite. À medida em que ele passa aqui do ponto B, né, ele agora já vai encontrar um gradiente de pressão desfavorável, né? Ele está saindo de uma zona de baixa pressão para uma zona de alta pressão. E aí a pressão agora vai atuar no sentido contrário do escoamento, freando esse elementozinho. E aí as camadas mais em contato aqui com a superfície do cilindro, elas vão tendendo a ser freadas, e aí chega um momento em que elas param totalmente, e o fluido aqui, o escoamento aqui, nesse ponto C, ele descola da superfície do cilindro e segue essa outra trajetória aqui, criando uma zona de baixa densidade aqui e baixa pressão, que a gente chama de esteira. E dessa forma, agora, mais condizente com a realidade, a gente vê que tem uma diferença de pressão, onde a pressão nessa região tem um certo valor e desse outro lado a pressão é bem mais baixa, proporcionando então a força de arrasto, né, provocada pelo escoamento do líquido, tentando deslocar o cilindro no sentido do escoamento. Então, mostrando novamente aqui nessa imagem o comportamento do perfil de velocidade no interior da camada limite. Nessa parte superior aqui do nosso cilindro, né, nós vemos que nesse deslocamento aqui, onde o elementozinho é favorecido pelo gradiente de pressão, né, ele está indo de uma zona de maior pressão para uma de menor pressão, né, a velocidade começa a crescer, né, da superfície do cilindro e vai crescendo paulatinamente até chegar na velocidade do fluido fora da camada limite. E nesse percurso ele vai sendo favorecido aqui pelo gradiente de pressão, vai ganhando velocidade e ao chegar aqui ele apresenta uma velocidade maior, o perfil um pouco diferente do anterior, porque ele cresce mais rapidamente aqui próximo à superfície, né? Porque a velocidade aqui é maior. Ele tá passando do obstáculo, né? Então, mais na frente, nesse percurso aqui, o gradiente de pressão agora é desfavorável, né? A pressão maior está à frente do elemento de fluido que está trafegando na camada limite. E aí o perfil, né, quando ele está nesse gradiente que é prejudicial, ele se comporta dessa forma. A velocidade vai diminuindo e ao chegar próximo da superfície do cilindro, ele tem uma inversão de fluxo aqui, ó. E aí aqui nesse trechinho aqui, o fluxo segue ao contrário do escoamento. Então, em um certo ponto, né, antes dessa situação aqui, o perfil vai se comportar dessa forma aqui, ó. E aí o que é que acontece? O fluido que está vindo aqui, né, acompanhando aqui, que ele chega no, né, ao ele descolar da superfície, ele vai tomar essa direção aqui, saindo, descolando da superfície. E esse que vinha aqui no sentido contrário, ele vai reverter o movimento aqui e vai ser acompanhado por esse perfil aqui de velocidade, e esse ponto aqui é o que a gente chama de ponto de descolamento, tá? Esse ponto C seria o ponto de descolamento do escoamento da superfície. E aí a gente visualiza aqui nessa figura, né, uma demonstração desse descolamento. Aconteceria aqui, nesse ponto, né, e aqui também, e ver que aqui é onde está a esteira, aquela situação de baixa densidade e baixa pressão, que proporciona o arrasto.
E aí, como reduzir esse arrasto, né? Então, é que a gente está vendo aqui, repetindo a situação do cilindro, né? E a gente vê que a separação acontece aqui bem antes, né? E aí a gente poderia diminuir esse arrasto, fazendo com que essa mudança aqui na superfície, em vez de ser brusca como ela é aqui no cilindro, se a gente for atenuando, né, isso ao longo do escoamento, a gente vai distanciar esse ponto de descolamento e aí a nossa esteira vai ficar bem menor, proporcionando uma força de arrasto também reduzida, né? E aí, para finalizar, a gente agora vai aprender a diferenciar o escoamento compressível e o incompressível, certo? Para isso, a gente usa um outro número adimensional, também em homenagem a um outro cientista que estudou esse processo, que é o número de Mach. O número de Mach ele relaciona a velocidade do escoamento e a velocidade do som. O som entra aqui porque a gente sabe que o som é uma propagação de ondas de pressão que a gente sente no nosso, uma parte dela a gente sente no nosso ouvido, né? E então, como é pressão, né, está ligado com a compressibilidade, a gente usa esse número de Mach para diferenciar o compressível do incompressível. Quando a gente faz essa conta, pega a velocidade do escoamento e divide pela velocidade do som, se essa conta der menor do que 0,3, a gente vai poder trabalhar tratando esse escoamento como incompressível, porque nessa situação as variações de densidade vão ser inferiores a 5%. Então a gente sabe que a velocidade do som é aproximadamente 340 metros por segundo, né? Ok? Então, para que essa conta dê 0,3%, a gente está falando em torno de um escoamento que ande a aproximadamente 100 metros por segundo, né? Então tem uma larga faixa aí para a gente trabalhar, ainda considerando o escoamento incompressível. O escoamento compressível vai estar fora do escopo desse nosso curso. Ao finalizarmos esse vídeo, chegamos ao final dessa parte introdutória de conceitos fundamentais e eu vos aguardo no próximo vídeo, onde a gente vai começar a estudar o fluido em repouso, que a gente chama de hidrostática. Muito obrigado. Como diria o saudoso radialista Samir Abuana, um abraço e uma ternurinha para você.